Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 10. 10, versículo 30. Glória a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 30 diz o seguinte: E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Seguindo 31. Não temais, pois bem mais vale do que vós do que muitos pardais. 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, você pode sentar. Glória a Deus. A Aline falou antes, durante este mês, as próximas mensagens também no próximo mês, nós vamos estar falando sobre medo, ok? Durante o louvor, durante as músicas, a gente diversas vezes falou a palavra medo. E ela é tão presente na nossa vida que muitas vezes essa palavra, ela nos congela, ela nos trava, ela não nos permite ir aonde nós deveríamos ir. E de fato, o medo, ele não, na sua essência, ele não é totalmente uma coisa ruim. Porque existem dois tipos de medo. Existe o medo real e existe o medo imaginário. Entendeste? Existe o medo real e existe o medo imaginário. O que é o medo real? Uma placa enorme. Você vai nadar tranquilo? Porque tem um risco. Então o medo, ele também serve para nos alertar de um risco. Vamos jogar bola naquele campo lá de futebol? Não, tá tranquilo. Baita de um potreirão. Ah, só que aqui tem algumas minas terrestres que não foram desativadas. Vamos jogar bola lá? Aí já muda um pouquinho. Por quê? Porque vai dar medo. E a maioria das coisas, dos medos que a gente não nasce com esse medo. Ele vai se desenvolvendo no andar da nossa vida justamente por alguma coisa que a gente criou, por alguma situação que a gente passou, que se desenvolveu e que desencadeou algum tipo de medo. Teve um dia, o Murilo, que é o do meio, ele devia ter uns 2 anos, descendo do carro, na garagem, ele desceu do carro, no que eu dei a volta para pegar uma coisa no porta-mala, ele estava com o palito do pirulito enfiando dentro da tomada. Naquele momento, Murilo, ele dá aquele susto. Para uma criança, colocar um garfo, colocar qualquer tipo de, um pedaço de arame dentro da tomada, se ela não sabe o que aquilo significa, não vai criar nenhum tipo de medo. Agora, para quem já tomou um choque, tu não vai ficar, né? Ou, em algum lugar que tem condução elétrica, que tem algum lugar que tem perigo de choque, tu já vai entrar com algum tipo de medo, de receio. Então, muitas vezes, quando o medo ele é real, ele serve para nos alertar de algo. Às vezes, ele é, de alguma forma, também criado para que a gente consiga ter o controle de uma situação. Né? Por exemplo, colocando um pardal desses de trânsito, de 50 km por hora, eu vou tentar passar menos do que isso porque eu tenho medo de levar uma multa, porque eu vou ter que desembolsar dinheiro. Concordam? Quem é que gosta de tomar multa? Então, existem algumas coisas que são criadas justamente para impor limites e certamente para nós fazermos a condição de não nos ferrarmos, não criarmos um problema, não nos colocarmos numa situação de perigo.
Esse medo, ele serve muito mais para nos proteger do que qualquer outra coisa. Mas não é sobre esse medo que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo aqui para vocês, igreja, suba no 19º andar e comece a andar na beirada e não tenha medo. Claro que tu tem que ter medo. Nós não estamos falando para você agora, pega o seu carro, vai na freeway, bota 250 km por hora, abre os vidros bem loucão, liga o som bem alto e fica 30 segundos dirigindo com os olhos fechados. Porque você vai superar esse medo. Não, tu tem que ter esse medo, porque isso é algo que te gera perigo. Esse medo você tem que continuar tendo. Principalmente algo que te expõe a algo perigoso. O que você não pode é ficar refém de medos imaginários. Medos de situações que te impedem de crescer. Medo é uma limitação, ele é um muro que te coloca uma barreira que você vai até ele. Quando você supera esse medo, você gera crescimento. Quando você rompe essa barreira do medo, você gera um certo crescimento para a sua vida e você pode, a partir daquele momento, desenvolver uma outra atividade que você não desenvolvia. Eu conheço a história de um guri que há uns 20 anos atrás pediram para ele se ele queria cantar. E ele amava cantar. O sonho dele era cantar. Mas por medo, naquele momento, ele disse não. Talvez é por isso que hoje eu não cante. Porque naquele momento, o que eu mais queria era cantar, mas eu tive medo de cantar. Isso me levou para outras áreas, tocar, pregar, trazer mensagens, mas aquele medo me travou. E eu, depois que disse o não e fui para casa e refleti, e eu disse, Deus, por que eu disse não se o meu sonho era cantar? A partir desse momento, Deus, tudo que tu me propor em mãos, que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Davi, aceita trazer uma palavra para a escola bíblica? Sim. Vou lá. Mensagem nos jovens, tá bom? Aceita os jovens? Sim, claro, como não? Porque eu não quero perder algo que Deus possa estar me dando e eu simplesmente por algum tipo de receio venha dizer não. Dentro dessas mensagens que nós vamos trazer, falando sobre medo, vão ser falados sobre várias áreas da nossa vida. E hoje, nós vamos falar sobre o medo de não ser importante, de não se sentir importante, de não se sentir alguém, de que as pessoas não nos amem, de que Deus não nos ame. Todo mundo sabe em que mês nós estamos. Setembro? Qual é a campanha que tem mais se falado por aí? Setembro Amarelo. Tema de suicídios. Pessoas que tiram a vida simplesmente por achar que não tem um valor algum. Mas eu começo já dizendo nesse exato momento que tu és muito importante para Deus. Tu foi criado, tu foi planejado. Ah, mas meus pais me tiveram, por acaso, foi um acidente, eu não conheço os meus pais. Mas Deus planejou porque não há nada nessa terra que aconteça que não haja permissão dele. Nada. Ele conhece o número de cabelos que há na sua cabeça. Ele te conhece no seu íntimo. Ele conhece a sua personalidade. Ele conhece os seus dons. Ele conhece os seus talentos. E tudo isso foi criado por Ele. Porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo que você é, tudo que você tem até aqui, tudo que você pensou em fazer e não fez, Deus já sabia. Ele te criou porque Ele te ama. Eu vou pedir que vocês, quem tem a Bíblia, abra comigo, nós vamos ler alguns versículos. O primeiro está lá em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Se você acha que você não é importante, que você não tem relevância, preste muita atenção nos versículos que nós vamos ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nos entregou, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, ele entregou o seu próprio filho para que nós tenhamos alguma chance.
Não é por meia dúzia, não é por 40% dessa igreja, não é por 20% do planeta Terra. Ele fez isso por todos, porque existia um plano de salvação. Se nós formos ler outras passagens, pegar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou o seu Filho para quê? Para que nós tenhamos uma chance. Enviou para que nós, eu e você, mesmo na nossa falha, mesmo nas nossas adversidades, naquilo que nós planejamos e não executamos, mesmo nós mentindo, mesmo nós falhamos tantas vezes, Ele mandou por mim e por você. Por quê? Porque Ele te ama. Se nós conseguíssemos entender a complexidade natural de um ser humano, de um corpo, de cada célula que compõe o nosso organismo, de cada veia que é feita, do DNA, da complexidade que todas essas partes do organismo têm, Deus não criaria um ser em vão. Você é a coisa mais complexa que tem dentro da terra. O ser humano, o seu cérebro, os seus olhos, a sua córnea, os seus ouvidos, tudo isso foi muito bem elaborado, muito bem pensado, muito bem distribuído para que você seja você. Podemos começar em Gênesis, Deus dizendo: façamos o homem à imagem e semelhança. Se ele fosse querer fazer qualquer coisa que não tivesse um tipo de valor, ele não faria a própria imagem dele. Olha para o lado, para o irmão que está aí. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ele te fez a cara dele. Tu é a imagem de Deus. Ele só fez isso justamente porque Ele quer algo mais de você. Isaías 49, versículo 15. Acaso, prestem bem atenção, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, você está entendendo aqui? Talvez você não tenha mãe, talvez você não foi criado por ninguém. Ainda que essa pessoa tenha te esquecido, Deus não esqueceu de ti. Ele não esquece. E por Ele ser o todas as coisas, por Ele ter toda a sabedoria, a palavra de Deus fala em Romanos também que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Ou seja, enquanto nós estamos na nossa luta, Ele continua torcendo por nós. Enquanto nós estamos na nossa tristeza do nosso quarto, sozinhos, talvez com a luz apagada, pensando, acabou, não tem mais solução, Ele continua lá intercedendo, sim, vai dar. Porque Ele te ama demais. O que é a igreja? E essa pergunta eu fiz para os jovens ontem, fiz para os nossos pastores também. Para que serve uma igreja? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Adorando ao Senhor. Ultimamente eu tenho... minha cabeça tem enchido mais com perguntas do que respostas. Por que serve uma igreja? O que Deus quer? Por que Ele nos criou? Qual é a jogada dele? Deus quer trazer o reino dele para a terra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele quer trazer o reino dele para a terra. E de fazer discípulos por toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Deus, Ele não é o cara lá que chacoalha lá a caixinha de formiga e deixa se virem. Ele tem um plano. Ele tem estratégia. Ele quer fazer algo. E esse plano se chama Evangelho, que são as boas novas, que é a morte de cruz, para que pessoas que não teriam nenhuma condição de vida, e aqui eu não estou falando financeiro, estou falando de oportunidade de ser alguém, de ter uma família, e Ele coloca esse plano de salvação, para que pessoas que são atingidas por isso, possam distribuir esse amor para outras pessoas. Ou seja, Ele tem um plano,
E o meu nome está nesse plano. O teu nome está nesse plano. Talvez se nós fôssemos olhar a Bíblia até um certo ponto no Antigo Testamento, nós poderíamos dizer, não, esse plano é para os judeus. Esse plano é para o povo de Israel, porque ele é o povo escolhido. Mas Jesus, na sua vinda, ele diz, não, peraí, esse plano é para os gentios. Ele é para todos. Ele é para todos. Esse plano ele se estende para todos vocês, ele se estende para todos aqueles que tiverem a vontade de buscar um pouquinho mais da presença. Ou seja, tu és muito importante para Deus. Se você tem dúvida da sua existência, eu te repito mais uma vez, tu és muito importante para Deus. Ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um sonho. Satanás, por sua vez, sabe melhor do que nós isso. Satanás, por sua vez, ele conhece e compreende muito mais do que nós conhecemos a palavra. E o trabalho dele é justamente o contrário. Fazer com que você não se sinta ninguém. Fazer com que ninguém te ame, que você sinta que ninguém te ama. Lembra do que eu estava falando antes para vocês, dos perigos do imaginário? Lembra dos perigos? Eu acho que as pessoas não gostam de mim. Eu acho que ninguém me ama. Eu acho que ninguém gosta da minha presença, eu sou desagradável. Não é assim. Iniciamos falando sobre aquilo que Deus quer para você. Ele tem um plano. Ele te ama. Ele quer cada vez mais estar próximo de ti. Segundo, Romanos, capítulo 12, versículo 4. Não precisa abrir, eu vou ler aqui brevemente. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Mas eu não sou nada, eu não tenho função, não sirvo para nada, blá, 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 blá. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também somos nós, quando muitos somos um só corpo, e membros uns dos outros. Mas eu não sou querido. Todo mundo tem que ser querido? Não. Tem que ter o chato também. Tem que ter o otimista? Tem que ter o pessimista também. Tem que ter o alegre? Tem que ter o tristonho? Tem que. É um corpo. E aí é que eu estou falando de igreja. Tem o cara que sabe contar piada, tem o cara que não sabe contar piada. Tem o cara que lê muito bem, fala muito bem. Tem o outro que é muito bom na oração, na intercessão. O corpo ele é assim. O ruim é que todo mundo quer ser os olhos, todo mundo quer ser o nariz, todo mundo quer ser a boca, porque é visto. Mas, e as outras funções do corpo? São ou não são importantes? Você já chutou com o minguinho do pé a geladeira? De noite? Ou o cantinho do armário, ou o cantinho da cama? O minguinho, ele é tão importante quanto qualquer outra parte do corpo. Machuca ele para ver se ele não é importante. A dor que é. Ele é importante. Ele tem valor. Qualquer parte do corpo tem a sua significância. Qualquer parte do organismo. Qualquer pessoa que está dentro da igreja. Talvez você possa... Nós criamos uma hierarquia visual sobre aqueles que estão mais próximos de funções estratégicas dentro da igreja. Mas não é isso que define a maior importância ou a menor importância. Talvez tenha alguma pessoa aqui que passa horas orando por esta igreja e que é uma das colunas que mantém de pé essa igreja. E nós só vamos descobrir na glória. Aquela pessoa que ora, que intercede, que pede, Deus, abençoa as visitas hoje lá na igreja, abençoa as pessoas, as crianças que estão para nascer lá na igreja, Senhor. Aquela pessoa que é de oração. Você é importante dentro de um corpo. Talvez
você possa dizer, mas eu não ajudo ninguém. Eu não contribuo. Alguém já ensinou alguém a matemática? Pastor, já ensinou a matemática para alguém? A vida toda, né? Eu, como professor, posso dizer uma coisa. Quando a gente está ensinando alguém, é que a gente aprende. Talvez você, como aluno de alguém, como ajudado de alguém, você está sendo muito bênção na vida de alguém. Eu trabalho com consultoria de empresas, faço planejamento estratégico há 8 anos. Você sabe qual foi o primeiro planejamento estratégico que eu fiz na minha vida? Tribo Jovem. 2013. Foi a minha cancha. Fazendo para Deus e Deus me dando ensinamento para depois eu replicar em empresas lá fora. Ensinando, eu aprendi. E aí essa semana eu estava remexendo para apresentar para a Miriam e para o Nato. Deu, olha aqui, 2014, meu primeiro planejamento, 2013, meu primeiro planejamento estratégico. Missão, visão, valores, BSC, BR Score, índices, de indicadores. A gente nem entendia o que a gente fazia naquela época, mas eu estava aplicando ali e depois usei na minha profissão. Olha que loucura isso. Mas as pessoas que estão me ajudando... Cara, tu está sendo bênção na vida de alguém, mesmo sendo ajudado. Tu tem função. Tu é bênção. Tu é ferramenta de Deus na vida de alguém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Mais ou menos com a mesma menção. Praticamente a mesma informação que está lá em Romanos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Todos nós, cada um na sua individualidade, formamos um corpo. E isso que nos faz ser igreja. A igreja nada mais é do que um lugar onde nós pregamos o reino de Deus. Os valores, o reino de Deus é a sua justiça. O que é a sua justiça? Os princípios que Deus nos ensina. O que é certo, o que é errado. Tu tem obrigação, tu tem deveres como pai. Tu tem obrigação, tu tem deveres como mãe. Tu tem obrigação, tu tem deveres como filho. Tu tem obrigação e deveres como membro de uma sociedade. Essa é a justiça de Deus. E o reino de Deus é toda a parte sobrenatural que nós começamos a sentir agora, desde que começou o culto. Vocês não têm noção do turbilhão de coisas que estavam acontecendo de errado antes de começar o culto. O som não estava funcionando, a internet não estava conectando, as coisas não estavam dando certo, não estava afinando. Cara, o caos. Foi dado boa noite, irmãos. Cadê o irmão? E começou o culto. A poeira baixou. O clima baixou. O louvor foi se desenvolvendo e as coisas foram acontecendo porque o reino de Deus precisava ser pregado nessa noite. E justamente como Ele quer, é Ele que tem o controle da situação. Esse é o reino de Deus. A igreja, ela vive como um organismo importante dentro da sociedade para trazer esse reino, para que pessoas sejam tocadas por este reino. E o mundo, cada vez mais, ele vai querer te isolar. Satanás, ele vai querer te isolar, te dizendo que tu não precisa disso. Eu preguei, acho que há um mês mais ou menos atrás, aqui, sobre uma das cartas de Apocalipse, e era justamente sobre isso. Até quando eu fui ver o meu assunto que eu ia trazer a mensagem, olha, eu quase preguei isso mês passado. Existia uma igreja que se autodenominou independente, ela não precisava mais um dos outros. Porque tinham condições financeiras, todos eles eram autossuficientes e não precisavam mais da pessoa que estava ao seu lado. Eles não precisavam mais da comunidade, eles não precisavam mais do Império Romano, eles não precisavam mais da presença de Deus. E é justamente o contrário. Eu preciso de cada um que está aqui. Nós somos um organismo. Nós somos um corpo. E quando um dedo está machucado, o corpo inteiro sente a dor. É ou não é? Quando tu está com dor de ouvido, teu corpo inteiro não fica errado. Dor de dente, dor no olho, nariz trancado, dedão destroncado, perna doendo, cortou com uma folha no dedo, bah! O corpo todo fica fora. E assim é a igreja. Por quê? Porque todos são importantes. Todos têm um papel muito importante.
E com isso, conseguimos compreender que Deus tem um plano. Deus tem um plano maravilhoso das boas novas para que nós tenhamos a salvação. Isso não é feito simplesmente porque Ele quer um número, Ele quer bater a meta. É feito porque Ele ama cada um individualmente. Mas eu tenho tanto erro, Deus. Eu te amo por causa desses erros. Eu te amo por causa dessas falhas. É justamente por isso que eu te amo. Se todos... E olha que impressionante que o Espírito Santo revela. O que era antes da criação do homem? Deus, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, os anjos, todos os anjos adorando, os querubins, toda a hierarquia de anjos nos céus. Tinha defeitos? Tinha? Não sei, não estava lá, mas eu acredito que não. Quando Ele criou o homem, o que Ele criou junto com o homem? Os defeitos, as falhas. Porque todos os seres que tinham antes adoravam a Deus todo o tempo, porque eles eram programados para adorar. Amém? Por sua vez, nós escolhemos adorá-lo. Algumas pessoas não entenderam essa escolha, mas nós escolhemos adorá-lo. Você tem a oportunidade de não vir? Tem. Você tem a oportunidade de não frequentar? Tem. Você tem a oportunidade de não seguir a Deus? Tem. O que você está fazendo aqui? Você tomou uma escolha. Você tomou uma escolha. E essa escolha te trouxe aqui. Para ouvir uma mensagem, talvez, que não sei se faz ou não faz sentido para a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui. Para te dizer que tu tem valor. Você é importante. Você é único. A gente pode até ter alguém parecido com a gente, mas igual não. Igual não. Semelhança? Sim, mas igual não. Você é único. E nisso, entendemos a importância que nós temos para Deus. Ficou claro que você é importante para Deus? Ficou claro que você é importante para a igreja? Você é parte do corpo? Você é importante para a sua família. Você é importante no seu trabalho. Você é importante, até para o INSS você é importante, para contribuir para o governo. Você é importante. Mas eu sei que é a história do comprador e do vendedor de carros. O cara que vende carro, o carro dele sempre é o melhor, não é? E o vendedor de carros, quando ele vai comprar o teu carro, ele não é o pior? É ou não é? Satanás, ele tem feito mais ou menos a ideia do comprador de carros. Ele tem apontado só os teus defeitos. Ele tem colocado só onde você não é bom. E isso tem ficado muito mais presente na sua mente do que realmente você é. Isso nós vamos quebrar nessa noite. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Eu vou pedir que você feche seus olhos. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Somente respire bem fundo. Em um momento na minha vida,
Eu também achei que eu não era importante. Eu achava que Deus não me amava. Eu achava que só os outros eram felizes e eu olhava para os outros e eu achava que os outros eram muito mais felizes do que eu. Eu sei que existem momentos de luta e as lutas elas são justamente feitas para que a nossa fé cresça. Mas nesse período às vezes nós nos sentimos solitários. Nos sentimos desamparados, nos sentimos fragilizados. E é quando nós estamos nesse status, Satanás coloca nos nossos ouvidos coisas que nos derrubam. Tá vendo? Todos os outros são importantes menos tu. Tu é o único que não foi convidado, tu é o único que não faz parte do time, tu é o único que não tá lá. Tu é o escanteado, tu é o menorzinho da família. Hoje nós entendemos que muitas vezes nós somos o improvável. Muitas vezes nós somos aquele que aos olhos do mundo não tem valor, mas para Deus em primeiro lugar sempre vai ter. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus continuará protegendo. E neste momento, o Espírito Santo ele é bem claro. Você pode continuar com seus olhos fechados? E se tem alguém que se sente solitário, que se sente só, que se sente menos do que os outros, você primeiro vai quebrar esse primeiro medo que é de vir à frente. Você vai vir à frente. Você vai vir até aqui à frente. A igreja vai ficar toda de olhos fechados. Se você se sente pequeno, glória a Ti, Senhor, aleluia, santo é o Teu nome, ó Pai. Eu não tenho importância. Pode vir aqui para frente. Glória a Deus. Aleluia, santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome. Eu sei que tem muita gente aqui que se sente desvalorizado, que se sente menosprezado. Glória a Deus. Talvez isso, como eu falei no início, o medo, a gente não nasce com a maioria dos medos, a gente nasce com mínimos medos, mas a gente vai desenvolvendo esse anseio de não ser ninguém, de não se sentir ninguém. E isso vai corroendo o nosso ser por dentro. Talvez você foi abandonado, você foi rejeitado. Mas Deus, Ele não se esquece de você. Glória a Deus. Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. E quando acontece uma coisa, mas sempre eu sou deixado para trás. Você vem sempre com essas frases de menosprezo a si mesmo. Para mim sempre é mais difícil. Eu nunca consigo, os outros conseguem. Todo mundo consegue, menos eu. São palavras e frases que você repete constantemente. Glória a Deus. Isso, vai chegando. Glória a Deus. Santo, santo. Nós vamos orar por você aqui. Santo. Vou pedir que os irmãos venham mais para a direita aqui, para o pessoal que vai chegando. Continua a igreja com o olho fechado. A igreja continua com os olhos fechados. Isso. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Se tem alguém em casa que está nos assistindo e que também se sente assim, coloque a mão no seu peito agora. Pai, Tu planejaste cada um aqui, Pai. Tu acompanhou a gravidez, cada etapa, cada segundo, cada minuto que essa pessoa lá foi se desenvolvendo. Tu já sabia quem ela seria. Tu sabe o valor e a importância que essa pessoa tem.
Tu sabe, Pai amado, quais são os anseios, quais são as necessidades, ó Pai. Eu venho agora, Pai amado, te pedir que conforte esse irmão. Conforte essa pessoa que aqui está, Pai amado. Porque Tu amas muito, eu sei. Eu sei do Teu amor, Pai amado. Eu não discuto ele, Pai amado, mas essas pessoas precisam sentir-se abraçadas nesse momento. Eu vou pedir que vocês que estão aqui na frente se abracem. Coloquem os braços na frente e se abracem. E eu sei que Deus tem um sonho, tem um plano maravilhoso sobre a sua vida, meu irmão. Mas você tem que romper esse medo, essa dúvida de que se você é importante realmente ou não. Nós estamos falando desde o início aqui, você é muito valor, tem muito valor. Não só para Deus, mas para esta comunidade. Não só para essa comunidade, mas para as pessoas que te rodeiam. Satanás pega o que é teu e vai embora, porque essas pessoas são de Cristo. Essas pessoas são de Deus, essas pessoas foram curadas, foram restauradas por Deus. E elas não são solitárias, elas não são sós, elas são bênçãos. Elas são milagres nas mãos de Deus. Vem Espírito Santo e abraça essas pessoas. Vem Espírito Santo e abraça essas pessoas. Glória a Deus, santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Glórias a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome. Amém. Nós já oramos por essas pessoas aqui na frente. O que nós precisamos fazer agora? Nós somos uma igreja. E como igreja, quando um cai, o outro levanta. Amém? Amém. Quando um está com dor, o corpo inteiro não está com dor. É isso ou não é isso? Isso vai dar um pouco de bagunça agora, mas a igreja vai vir abraçar essas pessoas aqui na frente. Podem vir. Podem vir aqui abraçar essas pessoas. Tem gente que está precisando de abraço aqui. E diga para essa pessoa, você é importante, você é valoroso, você é bênção nas mãos de Deus. A igreja é isso. Você vai ganhar tanto abraço que você não... Há muito tempo você não ganhava tanto abraço. Nem no seu aniversário você ganhou tanto abraço, irmão. Nem no seu aniversário você ganhou tanto abraço como você vai ganhar agora. E quando o outro estiver para baixo, você vai ser abraçado. Quando o outro estiver precisando de um abraço, você vai abraçar. E talvez em algum momento, todos nós precisamos. Glória a Deus. Santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar bagunça, mas não quer dizer. É justamente para isso que a gente está aqui. Tu é importante, meu irmão. Tu é importante, minha irmã. Santo é o Teu nome. Você faz parte do corpo de Cristo. Você que está em casa agora, sinta-se abraçado aí. Se tiver alguém na sua casa, vai lá e dá um abraço também. Fica próximo dessa pessoa. Eu tô vendo um sorriso aqui. Eu tô vendo um sorriso. Se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Aleluia. Seria tão bom. Isso. Seria tão bom. Em algum outro culto você vai precisar de um abraço, irmão. Então dá muito abraço agora nessas pessoas aí. Tu é importante para Deus. Tu é importante para a igreja. Tu é importante para essas pessoas que estão aqui dentro. Não deixa Satanás dizer que você não tem valor. Tu és muito importante. Glória a Deus. Sabe, né, Tatinho? Tu é dos meus, né? Sempre. Estamos firmes. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Fazer o que é certo. Que legal. Cuidar e acolher. Ai, Pai, um abraço cura. Alguém parecido contigo. Deus abençoe cada um. Então,
Isso, vamos se sentando agora. Que legal. O meu eu, esse jeito de ser tão Glória a Deus. altivo. Você pode se sentando aí, quem já vai pro seu lugar. Ser contigo seria tão bom. Quero me parecer contigo. Glória a Deus. Seria tão bom. Quero me Glória a Deus. parecer contigo. Seria O trabalho de Satanás é esse. me parecer É tentar fazer pensar que você não tem valor. Eu garanto que teve gente que ganhou tanto abraço que não lembrava a última vez que ganhou tanto abraço. É porque você está num lugar especial. Está na casa do teu pai. Na casa do teu pai tu tem que ganhar abraço, sim. Amém?